Senhores vereadores, dando cumprimento ao que dispõe o parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos dando início à audiência pública sobre o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que está tramitando nesta casa e que dispõe sobre o orçamento da Estância Balneário de Praia Grande para o exercício de 2014. Encontra-se aqui presente a senhora Aparecida Regina Firmino da Silva, servidora do Executivo Municipal, a qual poderá esclarecer dúvidas porventura existentes sobre o referido projeto. Praia Grande, 21 de outubro de 2013. Sérgio Luiz Cândido Souza, presidente. Com a palavra a doutora Regina. Boa tarde a todos. Novamente estamos aqui, né, para entregar esse projeto de lei do Orçamento Anual de 2014. Este ano é um ano diferente dos demais, porque uma das peças da LDO, que foi entregue em abril, não pôde ser feita porque nós ainda não tínhamos o PPA, o Plano Plurianual, e é mais um item que entra nessa lei do orçamento, são as prioridades que foram elencadas para o exercício de 2014. Este orçamento ele é composto de todas as secretarias do município, a Câmara Municipal e o Instituto de Previdência. Não temos muita coisa a acrescentar, porque outro dia atrás nós estivemos aqui para falar sobre o PPA, então é só uma parte mais técnica, né? Uma parte mais detalhada. O plano plurianual ele é um investimento de 4 anos e a LOA é para o próximo exercício. Então a Andréa vai falar um pouquinho do que tem nessa lei de orçamento e o Benê vai falar sobre as receitas e as despesas. Nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Não temos muito o que falar, mas temos os secretários aqui que estão à disposição também de vocês. É só perguntar que eles estão aí para responder. Boa tarde a todos. Então, como a Regina já falou, a gente vai falar um pouco sobre a LOA, né? A LOA, ela estima a receita, né, e fixa a despesa do município para o próximo ano. A receita orçamentária, ela está estimada num total de R$ 1.046.530.204, sendo dividido aproximadamente 931 milhões para a Prefeitura, 88 milhões para o Instituto e 25 milhões para a Câmara. O próximo slide, ele demonstra com mais precisão os números que eu acabei de falar. Das receitas constitucionais, serão aplicadas no ensino 26% e 21,64% na saúde. A educação, a saúde e os serviços urbanos, eles ficarão com a maior parte do orçamento, a maior fatia dos recursos, sendo que a educação fica com a maior fatia dos recursos, seguindo da saúde o segundo maior orçamento, que tem a obrigação constitucional de investir pelo menos 15%, porém o município investirá 21,64%. O gasto estimado com a folha de pessoal, ele gira em torno de 396 milhões, que corresponde a 43,77% da receita corrente líquida. O limite prudencial é 48,60%. Né? Então, se a administração ultrapassa esse limite, o Tribunal de Contas emite um alerta questionando sobre quais medidas serão tomadas para o reequilíbrio das contas municipais. As receitas, elas não são as mais satisfatórias, né? Porém, as despesas com a manutenção do município cada vez aumentam mais.
As necessidades e demandas do município são grandes, né? Então, nós procuramos fazer um orçamento que se adeque da melhor forma ao PPA e à LDO. Ao longo do ano, a lei orçamentária ela pode ser alterada mediante créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários. A LOA também deve ser aprovada até dia 30 de novembro. Agora o Benê vai falar sobre a receita estimada e a distribuição das despesas. Bom, boa tarde a todos. Como a André já falou, o orçamento do município estimado é de aproximadamente 1 bilhão e 46 milhões de reais, compondo Prefeitura e PMPG, que são os dois agentes arrecadadores. E na parte da despesa entra também a Câmara, que a Câmara ela recebe uma fatia de 2/10 da Prefeitura. Esse slide ele está espelhando a parte da receita por categoria econômica, o que é corrente e o que é capital. A gente procurou fazer dessa forma porque o material que os senhores receberam ele é um pouco técnico, então a gente procura transmitir pelos slides de uma forma mais clara para facilitar o entendimento. Então, a receita corrente é a maior fatia de arrecadação, ela corresponde a aproximadamente 974 milhões e 73 milhões é a fatia correspondente à receita de capital. Próximo slide. Os 974 milhões da receita corrente, nós podemos perceber que 421 milhões é a maior fatia, que corresponde às transferências correntes, que são as transferências que vêm da União, do Estado, para as diversas áreas. Em segundo patamar, nós temos 392 milhões, que é a receita tributária. Depois nós temos 87 milhões correspondente às receitas de contribuição, 45 milhões das deduções das receitas, 90 milhões de outras receitas correntes. O próximo slide. Dos 73 milhões previstos para as receitas de capital, se dividem em 44 milhões aproximadamente de transferências de capital e 29 milhões referente à operação de crédito que está sendo pleiteada em relação à mobilidade urbana. O próximo slide. Esse slide, nós vamos esmiuçar os mesmos valores, só que em relação à despesa. Então, nós podemos perceber aí a parte dos precatórios, que corresponde a 1,5% da receita corrente líquida, mais ou menos, 35 milhões da dívida pública, aproximadamente 9 milhões e meio do PASEP e do FUNSET, a reserva de capitalização do regime próprio de previdência e também a reserva de contingência na ordem de 49 milhões, 43 milhões das receitas correntes e de capital, excluindo a reserva de capitalização para o regime de previdência, quase 26 milhões para a Câmara Municipal, 8 milhões do gabinete do prefeito, 17 milhões para a Secretaria de Finanças, 5 milhões para a Procuradoria-Geral do município, Secretaria de Saúde Pública, 188 milhões, Secretaria de Educação, 304 milhões, Secretaria de Urbanismo, aproximadamente 9 milhões e 800, Secretaria de Administração, 30 milhões, Secretaria de Obras Públicas, aproximadamente 94 milhões, Secretaria de Transporte, quase 3 milhões de reais, Secretaria de Serviços Urbanos, 125 milhões, Promoção Social, 18 milhões, Secretaria de Planejamento, 2 milhões e 69, Secretaria de Cultura e Turismo, aproximadamente 7 milhões e meio, Secretaria de Esporte e Lazer, 6 milhões e 600, Comunicação Social, 4 milhões,
Habitação, 2.400.000. Meio ambiente, na ordem de quase 2 milhões. Trânsito, 11.500.000. Controladoria Geral do município, na ordem de 2.300.000. Secretaria de Desenvolvimento, a SEDETRA, 4.200.000. Secretaria de Governo, 3.200.000. E Secretaria de Segurança Pública, na ordem de quase 19 milhões. Esse slide, a Andréa já comentou inicialmente, esboça o orçamento da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, onde dos 188 milhões previstos para a Secretaria de Saúde, do orçamento total, a parte que cabe à aplicação constitucional é 21,64%. Já na educação, onde um orçamento de 308.712.000, a parte constitucional corresponde a aproximadamente 26%. E a despesa de pessoal, como a André também já havia dito, na ordem de 43%, quase 44%, acompanhando o que já vem ocorrendo nos últimos anos. Acreditamos que isso seria um resumo desse material que os senhores têm em mãos. Estamos abertos para qualquer pergunta. Não sei se a Regina tem mais alguma coisa para acrescentar. Feita, então, a exposição do orçamento para o ano de 2014, gostaria de passar a palavra para algum vereador interessado, fazer alguma pergunta, para depois passar para a população presente. Se alguém tiver interesse de tirar alguma dúvida, o momento é esse. Tem algum vereador que quer se posicionar? População presente? Funcionários municipais? Pois não? Dá um microfone para o cidadão, por favor. Diga o nome do senhor, por favor. E, posteriormente, o senhor já faz a pergunta. Funcionário público, trabalho na CESURB. Eu gostaria de saber como é que fica a questão salarial dos servidores. Quanto à folha de pagamento, nós fizemos uma previsão das perdas salariais, tá? Isso daí é o que acontece todo ano. Nós levamos em conta o que a gente tem até a folha de hoje, até maio, e a partir de maio, a reposição salarial. Isso não quer dizer que não possa ter ganho real, tá? É uma coisa que nos primeiros 3 meses é que nós sentimos como fica a receita. Então, dependendo da receita, pode ter um ganho salarial, mas as perdas serão repostas. Porque eu acho a política salarial do município, da prefeitura, muito injusta, né? Um piso salarial de... Deixa eu dar uma olhadinha aqui para não esquecer. O menor piso da prefeitura, é do atendente de educação, R$ 712,60. O salário mínimo nacional, em janeiro, já está previsto para R$ 722,90. Quer dizer, o nosso atendente de educação vai ganhar menos do que um salário mínimo a partir de janeiro. Olha, eu não tenho conhecimento desse valor individual, mas há muito tempo a prefeitura ela passou a ter o menor
quando foi feito isso, acho que há uns 3 anos atrás, o menor salário era R$800. Então, deve ter alguma coisa equivocada, porque nós não temos esse salário, não. Esse é o salário do atendente de educação, salário básico. Olha, eu posso até verificar, mas eu tenho quase que certeza que não tem ninguém do departamento pessoal aqui, mas não tem. A Sandra, você sabe o salário do... Não é, né? Eu desconheço a base de menos de R$800 no município. Mas eu vou procurar saber. O senhor tem algum lerite aí para... Não. Foi feito concurso esses dias atrás aí para atender. Esse foi o valor que foi apontado. Entendeu? Olha. Perfeito, mas qual a colocação do senhor? O senhor anunciou que tem esse base. O que o senhor pediu? É o seguinte, o salário dos servidores, a maior parte dos servidores da Praia Grande, 70%, ganha menos de R$1.200 por mês. Né? E do outro lado, tem pessoas ganhando mais até que o prefeito. Né? Não pode tem aqui. Bom, eu acho que o limite de qualquer servidor é o salário do prefeito. Certo. Tá? Então, eu não sei, porque a gente não trabalha com salário individual. Nós trabalhamos com um montante de folha de pagamento. Isso é uma coisa que a gente pode vou até conversar com o departamento pessoal, isso eu me comprometo a fazer isso, mas eu tenho quase que certeza que não temos salários abaixo de R$800, isso há muito tempo, e acima do salário do prefeito eu também desconheço. Então, eu tenho aqui uma listazinha aqui, isso aqui... Olha, o que estão me falando que esse salário é 6 horas de jornada. Então, deve ter, porque salário de 8 horas não é esse. Então, eu tenho uma listinha aqui, isso aqui faz parte da peça atuarial lá do IPMPG de 2011. E nessa peça, está lá no site do Instituto, inclusive. Aqui tem a relação de alguns nomes aqui, para aposentadoria, pessoas que já estavam com o tempo de prefeitura e o tempo de idade para aposentar, mas estava inativa ainda. Então aqui eu vejo aqui alguns nomes, só não vou citar nomes, uma questão de ética, mas vou citar os valores. É bom lembrar que nessa época, em 2011, o subsídio do prefeito era R$14.500. Aqui, ó. Tem um servidor aqui, assistente, não sei que assistente que é, R$22.307,68. Tem um outro aqui, uma procuradora, R$19.318,63. Tem uma outra, auxiliar, R$16.095. Entendeu? Então, acho que essa é uma discrepância que tem que ser corrigida, né? Olha, isso daí, o senhor está vendo, é o estudo atuarial, não é? Eu não tenho essa competência para falar sobre os salários do Instituto, mas a gente pode até chegar a esse tipo de detalhe, coisa que, para fazer um orçamento, a gente não leva... Quando nós vamos montar a peça orçamentária, a gente pega valor global de folha, não entra nesse detalhe. Eu acho que é uma política que a Secretaria de Administração, junto com o Instituto de Previdência, pode esclarecer melhor o senhor. Aqui, eu não vou ter condição de falar para o senhor se isso é certo ou errado, porque nós não temos esse tipo de informação. Bem, então é o seguinte, mas mesmo vendo aí os números, né? Qual é que é os gastos, previsão dos gastos para a folha para o ano que vem?
R$396.939.282. Tá, é uma soma alta, né? Para pagar esse saláriozinho aí de 700 e pouco reais para um servidor, né? Não, olha, esses se a gente pegar e dividir esses valores para o número de servidor da prefeitura, por volta de 9 mil, calculo. Um pouco mais. Não, a gente vai ter aí uma faixa de mais de 40 mil por cabeça, per capita. Né? Aí a gente vê um salário tão baixo, o outro lado, a gente percebe que há um distanciamento entre o menor e o maior salário da prefeitura. A prefeitura, ela já tem vários planos de carreira. Esses planos de carreira, provavelmente, eles começaram, né? Começou com a educação, com o magistério, e já passou por outras categorias. Nós não temos condição de fazer um plano de carreira para todos os funcionários de uma vez só. Então, o que está sendo feito são estudos, já tem a guarda, já tem fiscalização, já tem atendente de educação, já tem procuradoria. Então, são várias áreas. Estamos fazendo estudos. Uma das categorias que está com um plano bem adiantado é o agente administrativo. Então, o pessoal do trânsito também está fazendo um estudo muito bom. Isso aqui. Temos condição de fazer um plano de carreira para todos de uma vez só. Eles vão entrando gradativamente dentro da composição. Por quê? Porque a gente tem que levar em conta que a gente não pode ultrapassar esse limite prudencial de 48,6% da receita corrente líquida. Isso é um crime se você fizer isso, porque o município é penalizado. Então, nós temos que atender à lei de responsabilidade fiscal, e essa lei preconiza que eu não posso ter um gasto além daquele estipulado por lei na folha de pagamento. Então, isso a gente leva muito em consideração na hora de fazer uma reposição salarial, na hora de fazer um plano de carreira, seja ela qual categoria. Eu acho que tem várias categorias, acho que trabalhador e agente administrativo são as categorias que têm o maior número de servidores, e isso daí está sendo atentamente verificado pelo senhor prefeito. Ele pede muito desses estudos, o Departamento da Administração está fazendo vários estudos sobre isso. Ainda não chegamos num ponto de como colocar isso, porque depois que você faz o plano de carreira, aí é ad eterno, não tem mais como voltar atrás. Então, você tem que fazer com muita responsabilidade. Eu acho que uma das coisas que pauta muito a parte de fazer o orçamento, da parte de administrar esse orçamento, é a responsabilidade de você não fazer uma coisa e ter que voltar atrás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer e, de repente, a gente está numa situação difícil. A gente vê muito em jornais, prefeituras e até da região que ultrapassaram já esse limite, estão ultrapassando esse limite, e isso daí pesa sobremaneira sobre o funcionário, porque tem que começar a tomar medidas que não são boas, né? Primeiro você corta a hora extra, depois você corta a gratificação, depois você vai tomando certas medidas que isso daí não é bom nem para a administração e muito menos para o funcionário. Então, mas na questão aí do prudencial, senhora, viu, doutor? Na questão do prudencial, até a gente entende. Não pode ultrapassar o prudencial. Mas responsabilidade fiscal não é só manter o índice no prudencial. É, sobretudo, gastar cada centavo do orçamento, com certeza, de forma correta, de forma justa, de forma transparente. Então, está faltando isso aí na administração. Eu acho que está faltando muito. Inclusive, esses dados que eu passei, como é que eu vou conseguir informação desses dados aqui, já que vocês não tiveram para me passar?
Não entendi a pergunta. Esses dados que eu passei aqui, sobre o menor salário e os maiores salários aqui, e aqui é apenas a pontinha do iceberg, eu acredito, como é que eu vou conseguir essas informações aqui da Prefeitura? Em que setor? O senhor pode entrar na ouvidoria da Prefeitura e perguntar isso. Tá certo. Tem a Tá bom. página da transparência, o senhor pode entrar e perguntar. Tá bom, então. Obrigado. Não. Mais alguém? Portanto, então, damos encerrado a presente sessão.